Prezado diácono, caríssimos irmãos e irmãs, minha saudação a você que agora nos acompanha. Hoje nós celebramos, cheios de esperança, este segundo domingo do Advento. E assim, nós continuamos esta preparação que a liturgia nos propõe para celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, para esperar a sua segunda vinda gloriosa e, sobretudo, para acolhermos a vinda do meio, onde entre a primeira e a segunda, o Senhor todos os dias vem ao encontro da nossa vida. E a liturgia que nós hoje escutamos, irmãos e irmãs, nos propõe fazer uma reflexão sobre a conversão. Na semana passada, nós refletimos e pensamos sobre a vigilância, a oração, e hoje a palavra nos apresenta a conversão. Mas antes de refletir sobre a conversão, existe um lugar que João Batista se direciona, vai, e a este lugar, hoje, todos nós somos convidados também a nos direcionarmos. Trata-se do deserto. E é interessante notar também que hoje nós não escutamos as palavras de Jesus, mas escutamos as palavras de João Batista, que tem como grande missão preparar os caminhos do Senhor. O deserto, meus irmãos e minhas irmãs, não é um lugar bonito. O deserto é um lugar feio, inóspito, ermo, cheio de selvagerias. Um lugar onde tem poucos ou nenhum recurso para viver. E João Batista, ele se dirige justamente para este lugar. E nós, se queremos vivenciar bem este tempo do Advento, também precisamos nos direcionar ao deserto. Hoje nós somos cercados por muitos ruídos e também por muitas luzes que nos distraem e que fazem com que nós possamos viver na superficialidade da nossa própria vida e das próprias coisas. Perdemos a capacidade de adentrar em nossa interioridade. Perdemos também a capacidade de reconhecer o essencial. E quando nós pensamos estas coisas, nós chegamos de fato à conclusão de que, como João Batista, nós precisamos ir ao deserto. Mas o que é o deserto para nós? Um lugar físico? Um lugar geográfico? Eu penso que a experiência do deserto pode ser feita por cada um de nós, se tivermos a capacidade de parar para silenciar. Esta experiência do silêncio será, portanto, o próprio deserto na vida de cada um de nós. O silêncio, ele nos coloca diante da solidão. E muita gente tem medo da solidão, foge da solidão. Mas a solidão, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós nos dispomos a fazer este caminho de parar, para escutar a voz da nossa própria consciência e escutar a voz de Deus que fala ao nosso coração, nós compreendemos que a solidão diante de Deus, ela é cheia de presença. É uma solidão que nos fala,
É uma solidão que nos incomoda, é uma solidão que inquieta o íntimo de nós. E nós precisamos parar, fugir um pouco das nossas preocupações diárias, para que possamos escutar a voz de Deus. E ter coragem de adentrar no deserto, como dizia, é ter coragem também de se deparar com aquilo que é feio dentro de nós. E talvez seja por isso que nós preferimos fugir do deserto e não nele adentrar. Porque muitas vezes nos satisfaz os nossos belos olhos, ou mesmo a nossa fisionomia, mas nós não queremos enxergar o que há de feio no nosso coração e na nossa consciência. E se nós formos observar, nós estamos cheios de selvagerias e de feiuras. Estas atitudes de pecado e de vícios presentes dentro de nós. Parar para olhar a estas realidades é ter a coragem de entender que nós não vamos lá sozinhos. Deus vai conosco. Nas escuridões da nossa alma, nas trevas do nosso coração, em meio aos nossos pecados. Deus quer visitar estes lugares conosco. Para quê? Para que nós compreendamos que a nossa vida, ela precisa de uma reforma. A Bíblia chama esta reforma de conversão. Portanto, a ida ao deserto nos fará compreender que nós precisamos de conversão, de mudança de vida e de mudança de atitude. E então João Batista gritava, como uma voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, aplainai suas veredas, derrubai os montes e soterrai os vales. Como compreender esta linguagem? Como entender esta proposta feita por João Batista, por Isaías e também pelo profeta Baruque, que escutamos na primeira leitura de hoje? Irmãos e irmãs, estes vales que precisam ser aterrados e estas colinas que precisam ser derrubadas, são o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa insensibilidade, a nossa incapacidade de amar o nosso irmão, a nossa impossibilidade de sermos solidários. Muitas coisas precisam ser desfeitas em nós, para que um caminho ele se abra para o Senhor. Este caminho não é um caminho externo, é o caminho do nosso coração. E, portanto, se fazendo esta experiência de adentrar no deserto e da própria consciência, nós chegamos à conclusão de que a nossa vida está marcada pelo pecado, nós precisamos então mudar. Nós precisamos de conversão. De um modo prático, se você se encontra em alguma situação moral pecaminosa, é hora de mudar. Não deixe para amanhã, mas mude hoje. Se você tem pessoas que trabalham consigo, ou mesmo você no seu trabalho, se porventura está sendo injusto, está tirando aquilo que é de direito do outro, busque restituir e restabeleça a justiça. Se você é grosseiro com as pessoas que você convive,
Se você não dispensa amor, procure ser mais atencioso, procure ser mais amoroso. Assim nós vamos compreendendo que a conversão, ela passa pelas atitudes que nós vamos assumindo, pelos comportamentos que nós vamos transformando dentro de nós. Esta reforma de vida, ela é necessária. E cada um, penso eu, será capaz de reconhecer ainda muitas outras realidades que precisam ser transformadas. Se no Evangelho, irmãos e irmãs, era João Batista a gritar no deserto: preparai os caminhos do Senhor, hoje é o Espírito Santo que grita aos nossos corações: preparai os caminhos do Senhor. E nós necessitamos escutar a voz do Espírito que clama em nós, para que tenhamos coragem de entregar as chaves do nosso coração para Jesus, porque só assim será Natal para nós. Se cada um tiver a coragem de entregar a chave do próprio coração para o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Santo Anselmo, refletindo sobre este Evangelho e fazendo uma reflexão para este tempo do Advento, ele dizia à sua comunidade: ei, homenzinho, coragem, para um pouco, deixa as tuas preocupações, escuta o Senhor que fala ao teu coração, tenha mais atenção à sua palavra e nele você então repousará. Para concluir a reflexão deste dia, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer-vos que quando nós falamos de deserto, quando nós falamos de conversão, quando nós falamos de parar para escutar a voz de Deus, nós estamos falando daquilo que é essencial para a nossa vida. Nós estamos falando das coisas da nossa interioridade. E, portanto, eu gostaria que vocês hoje saíssem daqui não apenas satisfeitos porque escutaram falar de Deus, mas eu quero que vocês saiam daqui hoje com vontade de fazer a experiência com Deus. Eu quero que vocês hoje saiam daqui com este desejo ardente de buscar e de encontrar o Senhor que se deixa encontrar por aqueles que o buscam. É de experiência com Deus que todos nós necessitamos. E nós só faremos esta experiência com o Senhor quando nós tivermos coragem de parar e ir para o deserto, para o silêncio. Parar de escutar tantas vozes, para escutar a voz de Deus que fala ao nosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, este, portanto, é o desafio que a liturgia hoje nos apresenta para que nós possamos vivenciar de um modo muito forte esta segunda semana do Advento, que nos levará certamente a uma sincera e profunda conversão do nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.